Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em Minas Gerais. Então você quer fazer medicina, estudar medicina lá em Minas Gerais? Presta atenção nessa questão. Duas peças metálicas de mesma massa, uma de alumínio, calor específico do alumínio igual a 0,22 calorias por grama grau Celsius, e outra de ferro, calor específico do ferro é igual a 0,11 calorias por grama grau Celsius, recebem iguais quantidades de calor que, e não há trocas de calor com o meio externo. Determine a relação entre as variações de temperatura do alumínio e do ferro. Então veja só, uma mente bem treinada, tá, consegue fazer esse cálculo aqui de cabeça. Tá? Por quê? Veja a relação entre o calor específico do alumínio, que é 0,22, com o calor específico do ferro, que é 0,11. Então, um é o dobro do outro. Então, vamos ver qual que vai ser a variação da temperatura, sendo que as duas peças têm a mesma massa, tá bom? E recebem a mesma quantidade de calor. Então, é o seguinte, calor específico é o quê? É a quantidade de calor necessária para variar 1 grama em 1 grau Celsius de uma substância qualquer, certo? Então, o calor específico do alumínio é 0,22. A quantidade de calor que ela recebe é uma quantidade Q, que eu não sei quanto é. A massa é uma quantidade M, que eu não sei quanto é. E a variação da temperatura vai ser uma variação da temperatura do alumínio, certo? Agora, aplicando essa mesma forma para o ferro. Então, o calor específico do ferro é 0,11 e ele vai receber uma mesma quantidade de calor que esse daqui, então uma quantidade Q, que eu não sei quanto é. A peça de ferro tem a mesma massa da de alumínio, que é M, tá? E vai sofrer uma variação de temperatura específica do ferro. Percebe? A quantidade de calor é a mesma, a massa é a mesma. O que vai estar variando é a temperatura, pelo calor específico, pela diferença de calor específico entre um e outro. Ok? Se você perceber, se a variação da temperatura, né? Vamos dizer, porque o calor específico não muda, tá? Mas a gente tem que ver a relação entre o calor específico e a variação da temperatura, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando, digamos que Q sobre M seja 100. Se eu pego 100 e divido por 2, isso aqui dá 50. Se eu pego 100 e divido por 4, isso aqui vai dar 25. Então, quando esse aumenta, esse diminui, ok? E vice-versa. Quando esse aumenta, esse diminui. Então, esse daqui aumenta. Então, esse daqui vai diminuir. Esse daqui diminui. Então, esse aqui vai aumentar. Então, como o calor específico do alumínio é o dobro do calor específico do ferro, então dá para perceber que a variação da temperatura do ferro vai ser o dobro da variação da temperatura do alumínio. Aí você fala, mas não entendi nada, ainda não consegui entender. Então vamos fazer matematicamente. Vou isolar a quantidade de calor aqui. Então vai ficar 0,22 vezes a massa vezes a variação da temperatura do alumínio, certo? Isso daqui vai ser a quantidade de calor recebida pelo alumínio. Vou fazer a mesma coisa aqui com o ferro. Então vai ficar 0,11, tá? Vezes a massa vezes a variação da temperatura do ferro. Isso vai ser a quantidade de calor recebida, certo? Como a quantidade de calor é exatamente a mesma, eu posso pegar isso aqui e igualar isso aqui, ok? Porque a quantidade de calor é igual. Ou também eu posso pegar isso aqui, ó, e dividir um pelo outro e dividir isso aqui por isso aqui, certo? Se isso é igual a isso, então isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Certo? É um jeito até mais fácil de fazer. Bom, já que eu já dividi aqui, então simplificando massa com massa, que as massas são iguais, e simplificando a quantidade de calor com a quantidade de calor que são iguais, então vai ficar aqui 0,22 variação de temperatura do alumínio
tá? Sobre 0,11 vezes variação da temperatura do ferro vai ser igual a 1, certo? Esse daqui é o dobro desse. Então, 0,11 dividido por 0,11, 1. 0,22 dividido por 0,11, 2. Então, vai ficar aqui 2 vezes a variação da temperatura do alumínio vai ser igual à variação da temperatura do ferro. Viu? Então, ó, como o calor específico do alumínio é o dobro do ferro, então a variação da temperatura do ferro vai ser o dobro da do alumínio. É inversamente proporcional. Por isso que eu falei, uma mente bem treinada, entendendo como é que está a relação entre as unidades aqui na fórmula, entende rapidamente, observa que uma é o dobro da outra, diz que isso daqui, né, a relação aqui vai ser o quê? Como o calor específico do alumínio é o dobro, então a variação da temperatura desse vai ser metade desse. Então essa razão vai ser 1 sobre 2. Tá bom? Bom, mas aqui matematicamente, então, né, jogo a variação da temperatura do ferro para baixo, certo? E o 2 que está aqui multiplicando vai para o outro lado embaixo. Então vai ficar variação da temperatura do alumínio dividido pela variação da temperatura do ferro, tá? Ó, sobre 1 sobre 1, né? Então esse aqui passa para baixo, vai ser igual ao quê? Esse daqui vem aqui multiplicando 1, então vai ficar 1 sobre 2. Certo, pessoal? Vou chamar a atenção mais uma vez, tá? Quando eu tenho uma fórmula, o que está em cima desse lado é inversamente proporcional ao que está embaixo do outro lado da igualdade. Certo? Ó, tá vendo a igualdade? Esse está em cima e esse está embaixo. Então, inversamente proporcional. Então, quando esse aqui dobrar, né, em relação a alguma outra coisa, o que está embaixo vai cair pela metade, tá? Ou melhor, quando esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, alguma observação, ponha nos comentários desse vídeo, tá bom? Dá um joinha aí, um joinha para cima, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com mais pessoas que você conhece esse vídeo, tá bom? Segue a playlist e até a próxima.